Muito bem, vamos para o conteúdo agora. Bom, a primeira decisão que eu tomei foi com relação ao estilo de redação do livro. O livro, eu falei, não, eu não vou escrever um livro que seja pesado, linguagem. Eu quero me divertir. Eu gosto de trabalhar com prazer. Sou daqueles 13% lá que eu mostrei da pesquisa do Instituto Gallup, lá 230 mil profissionais em 142 países. Eu não fui entrevistado, mas sou daquele grupo dos 13%. Então, o que eu fiz? Eu contei história, eu adoro contar história. Então, eu falei muitas histórias minhas, muitas histórias emprestadas de alguém, peguei algumas metas, como eu faço no meu programa de mentoria. Eu uso muita metáfora, eu uso fábula, né, e muitas histórias, e fui fazendo isso no livro. E vou falar uma coisa para vocês. O livro, a redação, até sair ali do Fernando e do Leandro Pauletti, eu levei 100 dias para redigir. Talvez tenha sido o trabalho meu, ao longo dos 40 e poucos anos de minha carreira, mais prazeroso, mais divertido. Eu me pegava, em vários momentos, dando gargalhada do que eu estava escrevendo. Foi maravilhoso. Foi uma experiência, foi um privilégio viver essa experiência de escrever esse livro. E com esse estilo de redação, né? Muito bem, o livro tem um prefácio, tem 13 capítulos, que são 237 páginas ilustradas. Eu vou passar rapidamente aqui pelos capítulos. O capítulo 1, um guia para a transformação da carreira profissional. Então, eu conto uma história, quando eu comecei a minha jornada profissional, em 1981, eu fui para São Paulo, e eu comprei o Guia de Ruas, Guia 4 Rodas, que ele me mostrava que caminho que eu tinha que fazer. E nessa cidade imensa, do interior de São Paulo, só conseguia andar para caminhos que não eram os caminhos de rotina, com o guia de 4 rodas. E também, com relação à carreira, existia um plano de carreira, que ele era como o guia 4 rodas. Quando eu queria ir para algum lugar, ele me mostrava o que eu tinha que fazer. O plano de carreiras era isso. Quando eu queria ir para algum cargo, ele me mostrava o que eu tinha que fazer. E hoje não existe, não precisa mais do guia de ruas, porque tem aplicativo que ajuda, aplicativo de deslocamento, que fala para você, vira aqui, vai para lá, anda 200 metros em frente, chegou, do lado esquerdo está onde você quer ir. Mas não tem nenhum aplicativo que ensina você a fazer a carreira, né? Aí eu resolvi escrever isso no livro. Ao invés de fazer um aplicativo, que eu teria dificuldade, é muito mais prazeroso para mim e fácil escrever um livro. Então, isso é o que trata o capítulo 1. O capítulo 2 escreve o que você encontra nesse livro e quem pode se beneficiar de seu conteúdo. Aqui são duas coisas bem simples. O que você encontra? A combinação de aspectos técnicos da sua carreira com aspectos socioemocionais. E isso está integrado, como acontece na nossa carreira no dia a dia. Eu li vários livros, né? Mas um trata sobre a carreira do ponto de vista técnico, outro fala de networking, outro fala de posicionamento, outro fala de diferenciação, outro fala do mercado no futuro, outro fala de perder o emprego para um robô, outro fala de autoconhecimento. Nesse meu livro está tudo integrado. E ele serve tanto para um jovem que está se formando, um jovem universitário, né? Ou para um recém-formado, mas também para qualquer pessoa, em qualquer fase da carreira. Eu tenho tido retornos de amigos meus que têm a minha idade, 65 anos, que têm uma carreira já de mais de 40 anos, e que, lendo o livro, pegaram alguns insights, pegaram algumas ideias, e me disseram, né, para meu prazer e minha felicidade, que conseguiram, né, lendo o livro, aprender alguma coisa, ter algumas ideias interessantes. Então, o livro serve para qualquer um que está preocupado, que está motivado a transformar e aprimorar sua carreira profissional. Muito bem. O caminho que trilhei em minha jornada profissional é o capítulo 3, né? Então, eu contei desde 1980 até agora, recentemente, como que foi, quais foram minhas conquistas, né? Para a gente entender de onde que sai a base para eu escrever esse livro. Então, eu me formei em 1980, trabalhei no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, por cerca de 15 anos, a partir de 1981, e depois, em 1995, no final de 1995, eu me transferi, já tinha o doutorado, passei num concurso público
e ingressei na Unesp em Rio Claro, no Departamento de Geologia Aplicada, né? E fiquei na Unesp por 22 anos. Muito bem. Aí, de repente, maio de 2016... aposentadoria. E aí foi uma grande vitória, mas foi de uma etapa, porque aquela temporada chamada vida continua. E aí eu fui escrever no capítulo 4 a preparação para o mercado de trabalho. Bom, eu acho interessante que se você quiser aprender uma língua estrangeira, quiser aprender um esporte, tocar um instrumento, ou até cuidar da sua saúde, você sabe onde ir e a quem procurar, não é? Mas a carreira não. Pensa comigo, se você agora quisesse, vamos supor que você não soubesse do lançamento desse maravilhoso livro que está sendo lançado agora, né? Se você não soubesse disso, você ia fazer o quê para estruturar a sua carreira, né? Isso não tinha. Então, o que acontece com o mercado de trabalho hoje? Ele quer profissionais super-heróis, com centenas de capacitações. É impossível conseguir tudo aquilo que o mercado quer, né? E aqui eu vou tomar emprestada uma história do Murilo Gun, né? Que está citada no livro, essa história. Que todo super-herói tem um superpoder. Todos eles. Mas o Batman não. Qual é o superpoder do Batman? Ele não tem, mas como é que ele faz para ser um super-herói tão famoso quanto os outros? Ele, inteligentemente, ele tem um cinto de utilidades. E nesse cinto de utilidades, ele coloca ali os apetrechos que ele precisa para ter superpoderes similares àqueles dos super-heróis, né? Então, veja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir para a nossa carreira profissional um cinto de utilidades. E o que a gente vai colocar dentro desse cinto de utilidades? Um outro conceito trazido aqui para o Brasil pelo Murilo Gun, que fez um treinamento na NASA, ele trazia um conceito do conhecimento em T, letra T, de tatu, né? Que era um profundo conhecimento técnico e um conhecimento superficial multitemático, ou seja, em vários temas correlatos à sua carreira profissional, né? E eu adaptei, com o meu conhecimento, com a minha experiência, eu adaptei esse conceito do Murilo Gun de conhecimento em T para conhecimento em Pi, por entender que o autoconhecimento também, hoje em dia, e principalmente agora, com a pandemia, né, o autoconhecimento precisa ser tão desenvolvido quanto o conhecimento técnico. O conhecimento técnico aqui que acumula tanto o conhecimento teórico quanto o prático, né, quanto o método, né? Muito bem. Então, esse é a chave para a gente colocar dentro do nosso cinto de utilidades ferramentas que vão nos dar superpoderes, né, para o mercado de trabalho. Muito bem. Capítulo 5, a estratégia de transformação e aprimoramento da carreira. Então, aqui é a estratégia. E vejam, às vezes é um detalhe, uma escolha errada, não é? Pode ser o diferencial entre você trafegar pelo caminho do fracasso ou do sucesso. Então, a estratégia é fundamental. E eu apresento no livro, nesse capítulo 5, o método dos 5 passos. Mas não é só um método. Ele pode ser entendido como uma estratégia. Ele pode ser entendido como princípios. Ele pode ser entendido até como uma filosofia de condução da sua carreira profissional. Mas são 5 passos. E quais são esses 5 passos? Primeiro passo, método e organização do trabalho. Segundo passo, sintonia com a carreira. Terceiro passo, posicionamento e diferenciação. Quarto passo, autoconhecimento. E quinto passo, conhecimento multitemático. Cada um dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 tratam detalhadamente de cada um desses passos que são a essência do livro. Agora, isso aí serve para todo mundo? Não, né?
as pessoas são diferentes. Então, talvez para alguns, só 2 passos ou 3, né? Agora, quanto mais novo for o profissional, mais interessantes são os 5 passos, né? Quanto mais experiência ele tem, talvez ele vá pegar alguma complementação, né, para aprimoramento e transformação da carreira dele, pegando um ou outro passo, né? Mas não é uma receita de bolo, não é algo que serve para qualquer um, não. Tem que ser levado em conta o estágio da carreira, as características pessoais, o propósito de cada um, o estilo de vida que cada um quer ter, né? E aí o cara vai adaptando esses passos do modo que melhor ele imaginar, né? Ele decidir. Agora, se você prestar bem atenção ao longo da sua carreira, né, você vai ver que ora você precisa mais de um passo, ora você precisa mais de outro. Por isso que o livro chama Guia do Profissional Essencial, né? E mais, né? Se você prestar bem atenção mesmo, você vai ver que a sua carreira vai ficar mais bonita, vai ficar mais colorida. Sua jornada profissional vai ficar melhor quanto mais atenção você der para ela.